Nesse vídeo eu vou falar a respeito da famosa cláusula de 12 meses nos contratos de locação. Eu sempre recebo dúvida a respeito disso lá nas minhas redes sociais e decidi vir aqui trazer de uma forma clara, objetiva, mas um pouco mais detalhada, tendo tudo que você precisa saber a respeito do assunto. Eu vou falar sobre o que é, qual é a definição, do que se trata essa cláusula, se ela é obrigatória, a quem ela beneficia. Se a gente pode ter uma diferença em relação ao prazo, será que pode ser de mais de 12 meses ou de menos? Se ela vale tanto para o proprietário quanto para o inquilino. E por último, vou falar para vocês sobre um erro recorrente em relação ao cálculo da multa quando o contrato tem essa cláusula, mas a rescisão é anterior a 12 meses. Então, começando pelo conceito, essa cláusula ela é uma cláusula de isenção da multa quando há uma rescisão antecipada do contrato. Então vamos imaginar um contrato de locação residencial de 30 meses. Se o inquilino, quando der 12 meses, decide rescindir o contrato, ele teria que pagar uma multa proporcional entre os 12 meses e os 30, que seria quando foi acordado que a locação terminaria. Só que quando tem essa cláusula no contrato de locação, o inquilino tem a isenção dessa multa. Se ele decide sair a partir de 12 meses, o proprietário não cobra a multa dele. Pode ser com 12, com 14, com 18, com 24, ele está liberado da multa. O segundo tópico é se ela é obrigatória. Ela não é obrigatória. Não existe nenhum lugar ali na lei do inquilinato, na lei 8.245 de 91, dizendo que o proprietário tem que colocar isso no contrato ou que o inquilino tem o direito a exigir, e isso tem que ficar muito claro. É padrão? Geralmente sim. Então, quando o contrato chega na mão do proprietário para ele analisar, muitas vezes já existe essa cláusula no contrato, mas ele tem todo o direito de dizer que não tem interesse, de que se o inquilino sair com 28 meses de 30, ele vai ter que pagar a multa proporcional. É um direito do proprietário. Da mesma forma, se esse contrato chegar para o inquilino sem essa cláusula, ele pode até pedir, olha, eu gostaria que tivesse essa cláusula, mas ele não vai poder exigir, porque vai depender do proprietário aceitar ou não. E aí aqui a gente já entra no terceiro tópico. A quem essa cláusula beneficia? Ao inquilino. Justamente por isso que ela precisa ser conversada. Ela precisa ser de comum acordo. O proprietário gentilmente vai abrir mão dessa multa caso ele aceite colocar essa cláusula no contrato, porque o benefício é todo do inquilino. O proprietário vai deixar de receber uma multa que seria uma indenização por o contrato estar sendo encerrado antes daquilo que foi acordado. Pode ter mais ou menos que 12 meses? Sim. Justamente por ser uma cláusula onde as partes estão negociando de comum acordo, ficou aí um padrão de 12 meses, mas desde 2 meses, 6 meses, o que na verdade a gente sabe que na prática não é um benefício para o proprietário, mas pode sem problema nenhum se ele aceitar, como pode ser de 18, de 24, isso é algo definido pelas partes. Vale tanto para o proprietário quanto para o inquilino? Não. Isso aqui é algo que acontece na prática, infelizmente, de maneira muito equivocada. Muitas vezes chega o contrato já pronto e ali consta uma cláusula dizendo que tanto o proprietário quanto o inquilino podem pedir a rescisão da locação a partir de 12 meses, sem a necessidade de pagar a multa. Veja, essa cláusula, ela só tem validade para o inquilino. Ah, mas as partes concordaram, você acabou de falar que é uma cláusula que elas podem definir de comum acordo. Então, como eu disse, a lei do inquilinato não diz da obrigação dela, mas lá na lei do inquilinato diz que tudo aquilo que tiver no contrato de locação que for contrário ao que diz a lei é nulo de pleno direito. E consta dizendo que o proprietário não pode pedir, exigir, né? Pedir ele pode, mas ele não pode exigir a retomada do imóvel, a rescisão da locação antes do término do prazo. Já o inquilino, está escrito lá, pode pedir a rescisão desde que ele pague a multa proporcional. Percebe a diferença? Então, quando a gente coloca lá que qualquer um dos dois podem pedir a rescisão do contrato pagando a multa, essa cláusula não vale para o proprietário. Ela continua válida para o inquilino, mas não vale para o proprietário. Ai, Ana, mas aí não é justo, quer dizer que o proprietário abre mão, mas não pode pedir? Então, ele tem que repensar antes se ele quer abrir mão ou não, mas não pode. Ah, mas eu já fiz isso, eu já vi, já aconteceu, não deu em nada. Ok, mas se o inquilino entende dos seus direitos, isso pode dar um problema depois, porque na verdade não tem validade em relação ao proprietário. O legislador faz isso, gente, porque o inquilino ele precisa de um mínimo de segurança em relação ao prazo que ele vai morar no imóvel. Então, se está dizendo lá que são 30 meses, isso tem que ser respeitado pelo proprietário. É claro que não é o caso de quando o inquilino dá causa para rescisão. Ah, ele não está pagando, ele está infringindo o contrato, está infringindo a lei. É uma outra situação. A gente está falando de uma rescisão ali
que está sendo exigida porque não quer mais a locação. E também tem uma outra questão. Se for algo conversado entre as partes durante a locação, olha, o proprietário teve um problema, entrou em contato com o inquilino, falou, olha, eu estou precisando do imóvel, e o inquilino aceitou, de comum acordo, sem problemas. O que não pode é colocar essa cláusula, o proprietário exigir depois de 12 meses, o inquilino, de repente, tem conhecimento depois de ter assinado que o proprietário não poderia exigir, ele bate o pé e fala, olha, eu não vou sair, fiquei sabendo que eu não sou obrigado a sair. E o proprietário achar que pode entrar com despejo e tudo mais, pode até entrar, mas não vai ter êxito nessa ação. Então, é importante vocês terem conhecimento da lei, saberem dos seus direitos e deveres antes de assinar o contrato. E por último, gente, um equívoco muito grande, eu quis trazer isso aqui, que é um pouquinho mais sobre multa do que sobre a cláusula, mas eu acho interessante. É como que a gente faz o cálculo quando esse inquilino ele tem essa cláusula que beneficia o inquilino, para que ele possa sair, por exemplo, a partir de 12 meses da vigência do contrato de locação, mas ele sai antes. Sabe o que muitas vezes acontece? Ele entra em contato com a imobiliária ou com o proprietário e entende que ele vai pagar uma multa proporcional referente ao prazo que ele está deixando ali, está rescindindo, e os 12 meses. Então, vou dar um exemplo. É um contrato de 30 meses de locação residencial. Tem a cláusula de isenção da multa para o inquilino, ele não precisa pagar a partir de 12 meses, mas ele decide sair com 10 meses. E aí, na hora de fazer o cálculo, ele fala, não, eu sei que eu vou ter que pagar uma multa porque não deu 12 meses. Ele acha que ele vai ter que pagar referente aos 2 meses faltantes entre 10 e 12. Não é assim que funciona. Se ele decidir sair antes dos 12 meses, ele vai pagar a multa em relação ao contrato todo. Então, se ele sai com 10, ele vai pagar a multa proporcional 20 30avos, que ainda faltariam 20 para os 30 total. Acredito que tenha ficado tudo claro, mas se você ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto ainda, ou se eu não trouxe algo a respeito, coloca aqui nos comentários que eu volto para responder. E se também tiver dúvidas a respeito de outro assunto, também pode colocar nos comentários que já fica de sugestão para um próximo vídeo.